Olá! Hoje vamos estudar o capítulo 10, Uma Mente Confusa. Tiago 1, de 5 a 8. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhes a concedida. Peça também em fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará o Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. A imaginação e a confusão são parentes. Imaginar, em vez de definir um pensamento, causa dúvida e confusão. Nessa passagem de Tiago, é uma passagem que nos ajuda a entender como podemos superar a imaginação, a dúvida, e até a confusão, e receber aquilo que precisamos de Deus. O homem de duas mentes, que chamamos de homem de ânimo dobre. Então, o homem de ânimo dobre é um homem com duas mentes. É um retrato de uma confusão, O negócio fala, uma parte fala para ele vai, outra não vai. Faz, não faz. Lê, não lê. Então a pessoa fica confusa. Então ele vai constantemente para frente, para trás e jamais decide, para qualquer coisa, sempre fica em cima do muro. A realização conduz confusão. Mateus 16:8. Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Aqui está falando sobre a imaginação e também a dúvida, Mas esse ponto, nós vamos falar um pouquinho da confusão. Uma grande porcentagem do povo de Deus é admitidamente confusa. Por quê? Uma razão é imaginação. A outra é a racionalização. Então, a gente fica entre a imaginação e a racionalização. Então, é emoção e razão, Simples de dizer é racionalizar acontece quando a pessoa tenta imaginar o porquê por trás de alguma coisa. Quando a gente racionaliza, faz com que a mente resolva algo, Resolva uma situação. Então, nós estamos raciocinando quando examinamos uma afirmação ou ensinamento, para ver se é lógica ou desprezamos se não for. E Satanás frequentemente nos rouba a vontade de Deus para nós por causa do raciocínio. Quando a gente usa muito a razão, a gente vai perdendo um pouco da fé, Que a gente tenta achar respostas para tudo, quando às vezes a resposta é através da nossa fé, não é clara. Tem coisas que saem do nosso entendimento, Se Deus direciona uma pessoa a fazer, nem sempre tem sentido lógico para a mente. Seu espírito pode confirmá-lo e a mente rejeitar, especialmente se for algo extraordinário ou desagradável, ou se demandar sacrifício ou desconforto pessoal. Então, quando a gente vê que vai ser complicado de realizarmos ou de tomarmos aquela atitude, então a nossa mente automaticamente ela tenta racionalizar, Então a gente deixa, até a gente desfrutar do extraordinário por conta disso. Não racionalize na mente, apenas obedeça no espírito. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aqui é uma ilustração, que traz uma compreensão sobre essa questão de racionalizar, a mente em oposição a obedecer o espírito. Então, quando a gente racionaliza, então a gente utiliza da carne. Quando a gente espiritualiza, a gente usa do espírito. Aqui, vamos virar. Quando a autora diz, quando abri meu coração para Deus, ele começou a me mostrar que, para início de conversa, havia comprado o vestido para Juan. Tem uma historinha aqui que eu vou depois contar para vocês. A razão jamais consegui usá-lo. O senhor quis me usar como seu agente para abençoar o tempo todo, mas tinha tido minha própria ideia sobre um vestido que queria dar de presente. E até que estivesse desejando abrir mão da minha ideia, não poderia ser dirigida pelo Espírito. Esse incidente particular ensinou muito. Perceber que facilmente podemos ser dirigidos pela nossa cabeça e permitir que a racionalização nos mantenha fora da vontade de Deus. E aí provoca um medo, o questionamento.
na nossa mente. Então eu vou contar aqui. Amanhã, quando estava me vestindo para ministrar em um encontro semanal, comecei a pensar sobre a mulher que dirigia nosso ministério, de ajudá-la em como tinha sido fiel. Veio um desejo no coração de fazer alguma coisa para abençoá-la. Aí ela orou, né? O pai abençoando, né, a Ruth. Imediatamente os olhos caíram em um vestido vermelho. Ela queria abençoar de alguma maneira, pedindo para o pai uma direção, né? Nosso Senhor. E ele colocou assim os olhos dela num vestido vermelho que estava pendurado no closet dela. Sabia em meu coração que o Senhor estava me impedindo de dar aquele vestido a Ruth. Embora eu tivesse comprado 3 meses antes, nunca tinha usado. Para falar a verdade, ainda estava pendurado na sacola plástica em que havia trazido para casa. Eu gostava muito dele, mas cada vez que pensava em usá-la, por alguma razão, não tinha vontade. Então, quando os olhos caíram sobre o vestido, o pensamento foi, vou doá-lo a Ruth. Mas, na verdade, ela não queria doá-lo. Né? Então, começou aquele questionamento na mente. Então, um lado doa para ela, no outro não doa para ela. Né? Se eu tivesse mantido minha mente carnal fora da história e continuado a ser sensível a Deus em meu espírito, tudo sairia muito bem. Mas nós humanos temos a habilidade de nos enganarmos por meio de racionalização quando não queremos realmente fazer o que Deus está dizendo. O crucial era que eu não queria dar o vestido porque era novo e gostava dele, mas a minha mente com o desejo de dar a ela, né? Algumas semanas mais tarde, estava me arrumando para uma outra reunião no mesmo local. Que é o mesmo. A mesma Ruth veio ao coração, né? Comecei a orar por ela novamente, repeti toda a cena, dizendo, né? Pai, a Ruth tem sido bênção. Como que eu posso abençoá-la? E imediatamente vi o vestido vermelho novamente, né? Isso foi aprofundando, né? Na carne. Porque agora ela lembrava de um outro incidente que ela tinha esquecido. Só que dessa vez não tinha como distorcer a situação. Ou tinha que encarar o fato de que Deus estava mostrando o que fazer, ou ela seguiria a carne e perderia essa sensibilidade. Em poucos minutos percebi que eu tinha chegado à minha conclusão fora da vontade de Deus e levado apenas por um momento. Tinha pensado que não poderia estar ouvindo o Senhor porque o vestido era novo. Entretanto, agora percebi que a Bíblia nada diz sobre doar coisas velhas. É um sacrifício maior doar algo novo. Então, eu deveria fazer isso pela Ruth, né? Por ela ter sido a bênção. Quando abri meu coração para Deus, ele começou a mostrar, né? Que o vestido era para Ruth. Então, esse incidente ensinou a perceber que facilmente podemos ser dirigidos pela nossa cabeça e permitir a racionalização. Né? Então, fica aquele questionamento, a gente começa a se questionar Deus. Lembre-se, em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não entende o homem espiritual. Então, a mente carnal não entende as coisas do espírito. Como as coisas do espírito, né? Não tem como estar no carnal. Espero que esse exemplo traga compreensão e ajude a caminhar na vontade de Deus mais do que antes. Aqui, seja um praticante da palavra. Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, quando a gente pratica, né, a gente não se engana. Quando a gente só escuta a palavra, a gente acaba nos enganando, né? Achando que só ouvir a gente vai mudar alguma coisa, alguma realidade. Quando Deus fala por meio da sua palavra, ou através de algum homem, né, que ele usa as pessoas como instrumento, não devemos debater ou perguntar se aquilo é lógico. Quando Deus fala, devemos nos mobilizar, não racionalizar. O apóstolo Paulo fala em Romanos 9:1, digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Paulo sabia que estava fazendo a coisa certa, não porque seu raciocínio disse que estava certo, mas porque ele testemunhou no Espírito. O Espírito mostrou, né? A mente, algumas vezes, ajuda o Espírito. A mente e o Espírito trabalham juntos, mas o Espírito é o órgão mais importante que deve ser honrado.
Em nosso espírito, quando a gente sabe que tem algo errado, não devemos permitir que o raciocínio nos convença. Quem nos convence é o espírito, é o contrário. Deus nos dá entendimento em muitos assuntos, mas nós não precisamos entender tudo para andarmos com o Senhor em obediência à sua vontade. Há momentos em que Deus deixa enormes pontos de interrogação em nossa vida para aumentar nossa fé. Perguntas não respondidas crucificam a vida da carne. É difícil o ser humano desistir de raciocinar e simplesmente confiar em Deus. Mas quando o processo é finalizado, a mente entra em um lugar de descanso. Quando a gente confia, obedece, né? A gente tem um descanso da mente. Porque racionalizar é ativa, é ativamente, né? Uma mente ativa. Paulo, o enfoque dele era para o conhecimento e a razão, né? Levou muito tempo, mas finalmente eu percebi, segundo a autora, né, em muitos casos, quanto menos sei, mais feliz sou. Algumas vezes descobrimos tanto que isso nos torna infelizes, né? As pessoas muito inteligentes, a tendência é questionar. As pessoas muito inteiradas de assuntos, a tendência é questionar. E esse questionamento às vezes apaga um pouquinho o espírito. A gente não deixa o espírito agir. Quando a gente é muito curioso, muito pergunta muito questionador, né? Então a gente acaba calculando muitas coisas. Então causa uma confusão. Esse tipo, né, amedrontado, confuso, está numa atividade mental errada e torna até o físico cansado, né? Deixa a gente acaba ficando exausto, tanto a gente causando a mente. Deus exige que desistíssemos disso, né? Qualquer coisa que seja um vício da racionalização tem que ser eliminado da nossa vida. Podemos nos tornar viciados em atividades mentais erradas, da mesma maneira que alguém pode se viciar em drogas e álcool ou nicotina. Então, a autora diz que ela era viciada em racionalização e, quando abandonou, teve sintomas de carências. Sentiu perdida, amedrontada, porque não sabia o que estava acontecendo. Né? Acabou se sentindo até entediada por isso. Gastou muito tempo mental racionalizando. Quando ela abandona, ela precisa se acostumar, né, com aquele fato da mente estar em paz. A racionalização não é condição normal na qual Deus quer que a nossa mente resida. Então, consciente de que não é normal que a mente esteja cheia de racionalização, pelo menos não é para os cristãos que pretendem serem vitoriosos. O crente que pretende ganhar a guerra que é travada no campo da batalha da mente precisa eliminar a racionalização. Bom, e assim espero que vocês consigam eliminar a racionalização e deixar o Espírito de Deus guiar vocês. Bom, fiquem com Deus.